Olá pessoal, aqui é Adriano Oliveira da Boson Treinamentos e dando continuidade ao nosso curso de redes na parte de configuração de switches e roteadores, hoje nós vamos ver como configurar o switch para ser acessado remotamente. Bom, como você já deve ter acompanhado, nós estamos acessando esse switch Cisco através da porta de console. No nosso primeiro vídeo dessa playlist, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem ainda não assistiu, poder ver. Então é isso. Então a gente está acessando o switch através dessa porta, console port, através do cabo específico para isso. E dessa forma então a gente consegue fazer as configurações necessárias aí no switch. Agora, essa não é a única maneira que existe de fazer o acesso ao switch. Nós temos outras duas maneiras que podemos usar para acessar o switch. Uma delas é a Telnet, que é um protocolo, que roda aí na camada de aplicação do modelo OSI. E a outra maneira é o SSH. Tá certo? O Telnet, no caso, tanto um como o outro, na realidade, eles são interessantes porque dessa forma você pode acessar o switch através de uma rede remota. Você não precisa estar perto do switch, com o seu computador, com o seu cabo de console, para estar fazendo as configurações. Às vezes você está em outro andar do prédio, você está em outro prédio, até mesmo em outra cidade, e precisa estar acessando aquele determinado dispositivo para fazer alguma configuração nele. No caso, o Telnet ele vai permitir com que você consiga acessar ele remotamente. Para isso você precisa instalar aí no seu micro um cliente de Telnet. Esse programinha que a gente está usando aqui, o TerraTerm, ele já te dá essa opção para você estar utilizando o protocolo Telnet. Você pode escolher outro, inclusive você pode instalar o cliente de Telnet no Windows para estar fazendo esse acesso. Tá certo? No switch já vem, por padrão, um servidor de Telnet rodando. Tá certo? No entanto, não vem um endereço IP configurado no switch. A gente vai fazer isso nessa aula, nesse vídeo, a gente vai mostrar como é que a gente faz isso, para assim estarmos conseguindo acessar o switch remotamente. Antes de prosseguir, eu já vou deixando bem claro aqui que Telnet não é a forma mais segura para estar acessando o switch remotamente, nem o switch, nem o roteador, porque todas as informações que ele envia e recebe através aí de texto simples. Então, eu vou mostrar isso numa das próximas aulas, que mesmo a senha e o nome de usuário do switch pode ser aí capturados facilmente aí por um analisador de protocolos, tá certo? Mas o que a gente vai fazer nesse vídeo é criar uma coisa chamada interface VLAN. Tá? Então é uma interface chamada VLAN ou uma interface virtual. Às vezes a gente chama... essa é uma VLAN para gerenciamento, que a gente chama. É muito comum que você ouça o termo interface VLAN, que serve justamente para gerenciar o switch remotamente. Tá? Então é uma interface virtual, ela não é uma interface, ela não é uma porta do switch. Na verdade, todas as portas do switch vão poder responder a essa interface virtual. Tá? Não vamos entrar muito em detalhes, mas a ideia é essa. A gente precisa criar então uma interface VLAN que serve para dar o endereço IP para o switch e assim podermos acessar ele remotamente. Tá bom? A gente vai criar uma interface que eu vou chamar de interface VLAN 1. Agora, interface VLAN 1 é diferente de VLAN, da VLAN 1 no caso. Tá? Aqui no link, na descrição do vídeo, aqui embaixo, eu deixei aí também um link para quem quiser poder assistir aí um vídeo explicando o que é uma VLAN. Tá bom? Então a interface VLAN é diferente da VLAN. Quando você compra um switch da Cisco, mesmo que você não configure nada nele, ele já vai funcionar. Por quê? Porque todas as portas, por padrão, já vêm na mesma VLAN.
já vem na VLAN 1. Então já tem uma VLAN criada ali, onde todas as portas estão, é por isso que ele funciona, tá? O que a gente vai fazer então agora, mais uma vez, é criar uma coisa diferente chamada interface VLAN 1. É uma interface virtual que serve para dar um IP para o switch. Assim a gente pode acessar ele remotamente, tá bom? E como é que a gente vai fazer isso? É extremamente simples, tá? Eu já estou aqui no meu switch Boson, é o mesmo que eu estou usando aí nas outras aulas. Beleza? Vou clicar aqui em Enable. Vou entrar no Configure Terminal. E agora estou no modo global. Tá? O que eu vou fazer? Vou clicar aqui. Vou digitar Interface VLAN 1. E agora tudo que eu fizer aqui vai ser para configurar essa interface chamada VLAN 1, que é uma interface virtual. O que eu preciso dar para essa interface, então? Endereço IP. Para isso, eu digito aqui endereço IP, ou IP address. Vou colocar aqui um ponto de interrogação só para ver, só para mostrar para vocês aí o que ele está pedindo. Ele está pedindo o quê? Um endereço IP no formato alguma coisa, ponto alguma coisa, ponto alguma coisa, ponto alguma coisa, né? Que ele chama de ABCD. Então vamos colocar lá. No meu caso aqui, vou colocar 192.168.1.120. Tá legal? Para ele ficar na mesma rede desse micro aqui que eu estou usando. Se eu der um ponto de interrogação, agora ele vai pedir que eu digite uma máscara de subrede. Então vou colocar a máscara aqui 255.255.255.0. Vou dar um outro ponto de interrogação para ver o que eu preciso colocar agora. E ele me dá duas opções. Ou eu torno esse aqui um endereço secundário, que não é o caso, ou se eu der Enter, né, que nem eu tinha falado aí num dos vídeos anteriores, quando aparece esse CR aqui, se eu der um Enter quer dizer que acabou. Então eu vou dar um Enter e pronto. Bem facinho, né? Só para mostrar para vocês, vou dar um End. Voltei aqui. Estou no modo privilegiado. E vou dar um comando aqui, show interface VLAN 1. Inclusive esse comando eu posso dar para qualquer porta do switch, né? Vou dar um Enter e olha lá. Ele me mostrou então as configurações dessa porta que eu criei. Então ele está falando aqui que a VLAN 1, né, ela está ativa. Line protocol is up. O que quer dizer isso exatamente, né? Isso daqui seria a parte física, né? Quer dizer que fisicamente ele já está ativo, que eu já posso estar utilizando ele, e que no caso essa aqui seria a camada 2, né? Então ele já está ativo também logicamente falando, né? Então tá tranquilo. A gente em outro vídeo vai dar uma fuçada melhor aqui nessas informações que ele dá quando nós digitamos esse comando. Beleza? Aí o que a gente precisa fazer? Agora, vamos supor que nesse switch aqui, na verdade, eu já tinha feito algumas configurações, então ele já subiu automaticamente, tá certo? Agora, eu posso vir aqui, conft, se ele não tivesse subido, se ele tivesse dado algum problema, e ele tivesse down em vez de up aqui, ó, ao invés de aparecer up aqui e aqui, opa, ó, aqui está up e aqui está up. Se aqui tivesse aparecido down, aí você podia fazer o que? Você entrava aqui, opa, interface VLAN 1, e eu daria o comando no shutdown, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Se eu clicar aqui, ó, shutdown, eu desabilito essa interface. Vou mostrar aqui para vocês. Opa. Show
interface VLAN 1. Olha lá, VLAN 1 ó, está down. Então, tanto na camada 1 fisicamente como logicamente, aqui ele está down. Então ele não está funcionando. Ele não iria me responder. Tá certo? Então vamos voltar lá. Isso foi só para mostrar, tá certo? Então vamos colocar lá de novo. Vamos voltar na interface VLAN 1 e eu vou clicar então no shutdown. Se shutdown eu derrubo ela, se eu digitar no shutdown eu subo ela. Subiu ali, ó, interface VLAN 1 mudou seu estado para up, né? Lembra, tudo que eu coloco um no antes, eu estou negando aquele comando. Tranquilo. E agora sim, só para a gente terminar, eu vou voltar aqui para o modo vou voltar aqui para o modo global, não só para a interface, vou voltar para o modo global e vou digitar um comando aqui para a gente configurar o gateway para esse switch. Eu configurei o endereço IP dele, configurei a máscara de subrede e agora então eu preciso configurar o gateway. O gateway, para quem não sabe, é aquele endereço IP do dispositivo que te encaminha para fora dessa rede. Tá legal? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso quando falarmos sobre o roteamento, mas basicamente quando você tem duas redes diferentes e você tem um cara ligando eles, esse cara é o seu gateway. Tá? A gente explica isso melhor depois. Para isso, então, vou colocar o endereço IP do meu roteador, endereço interno do meu roteador, vou colocar IP default gateway e vou colocar o endereço que eu quiser, 192.168.1.1. Super criativo, né? E beleza pura. Aí está. Vou voltar aqui e vou dar de novo um show. Show running config. Se eu olhar lá embaixo agora, aqui são minhas interfaces e tudo, né? Se eu olhar aqui embaixo, olha só que legal. Então eu tenho uma interface VLAN 1 criada, que é a interface VLAN 1, e aqui eu tenho o endereço IP dela com a máscara de subrede. Tá? Inclusive eu tenho um gateway aqui se ele precisar ser acessado de uma rede fora dessa. Se eu pingar esse equipamento, se eu acessar ele através de um cabo de rede agora, ao invés de acessar ele através de um cabo de console, eu vou conseguir acessar o cara. Vou mostrar isso para vocês agora. Então, o que eu fiz aqui? Eu tirei o cabo de console, coloquei um cabo de rede e eu vou pingar agora o equipamento, vou pingar o switch. Opa, perdeu um ali, mas respondeu. Tá bom? O que eu vou fazer agora não vai dar certo e eu vou explicar daqui a pouco por quê. Eu vou colocar aqui, ó, telnet 192.168.1.120. Aí ele está me pedindo senha, tá vendo? Ele está dizendo que senha é requerida, mas nenhuma senha foi configurada, conexão ao host perdida. Então, eu consegui acessar ele, né? Só que como eu não tinha senha, eu não conseguia acessar o equipamento. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre senha, sobre configuração de senha nesses equipamentos, e aí a gente vai resolver esse probleminha aí também. Tá legal? Então é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Agradeço aí por vocês estarem assistindo e no próximo vídeo então a gente começa a falar sobre senhas e a deixar a conexão ao switch mais segura, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.